Profecia do Vale dos Ossos Secos. O livro do profeta Ezequiel tem várias profecias, e dentre essas profecias existe a profecia sobre o Vale dos Ossos Secos. Você já ouviu falar sobre essa profecia? Provavelmente você já deve ter ouvido falar sobre ela, mas você consegue compreender ela de maneira coerente e profunda? Pois essa profecia, ela é muito profunda. Ela nos diz de coisas a respeito da ressurreição espiritual da igreja. Essa profecia nos fala a respeito da restauração da nação do Israel segundo a carne. E também essa profecia dos ossos secos nos fala a respeito da união literal das duas casas de Israel, do Israel segundo o Espírito, cuja restauração literal acontecerá na volta de Jesus. E por incrível que pareça, essa profecia dos ossos secos também nos fala a respeito da restauração do Israel segundo a carne de 12 tribos no milênio. Neste estudo, falarei de 4 etapas que essa profecia também vai nos falar. A primeira etapa é a ressurreição espiritual da igreja. A segunda etapa é a restauração da nação do Israel segundo a carne em 1948. A terceira etapa é a união literal das duas casas do Israel segundo o Espírito na volta de Jesus. A quarta etapa é a restauração literal do Israel segundo a carne de 12 tribos no milênio. Essas 4 etapas estão dentro dessa profecia do Vale dos Ossos Secos. E para começarmos isto, vejamos Ezequiel do capítulo 37, versos 1 ao 5, onde vai nos dizer o seguinte: Veio a mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a estes ossos: Eis que eu farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Nesta parte de Ezequiel capítulo 37, nós podemos observar a profecia dos ossos secos. Veja que o profeta Ezequiel, ele é chamado de filho do homem. E por que o profeta Ezequiel, ele é chamado de filho do homem? Veja que o profeta, ele é chamado de filho do homem porque Ezequiel é uma figura de Cristo. Essa profecia do Vale dos Ossos Secos tem o início na primeira vinda do Senhor Jesus Cristo para morrer pelos homens. E isso é mostrado pelo Evangelho de João, pois lá aparece a profecia de Ezequiel. Essa profecia, olhando num lado mais profundo de revelação, a gente pode ver que Ezequiel, ele está sendo uma figura de Cristo. Então, o ponto de início para essa profecia começa na primeira vinda de Jesus. E nesta parte do livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37, como nós vemos no início dele, a gente pode ver que Ezequiel é uma figura de Cristo. E se Ezequiel é uma figura de Jesus, então nós podemos ver que o Senhor está falando com o Filho do Homem, isto é, Jesus Cristo, quando estava aqui na terra. Dando continuidade na profecia de Ezequiel, vai nos dizer a seguinte, nos versos 6 a 11: Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vocês viverão, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenou,
e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo grande. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Repare que nessa profecia de Ezequiel, no capítulo 37, existe camadas de revelação. No verso 8, nos revela a restauração literal da nação do Israel segundo a carne e da restauração espiritual das duas casas de Israel. Já no verso 11, fala a respeito que os ossos secos são toda a casa de Israel, que é as duas casas de Israel, que são Efraim e Judá. E eles, naquele tempo de Ezequiel, diziam que os ossos deles se secaram e se pereceu a esperança dos mesmos, pois a casa de Israel, Efraim, havia deixado de ser povo e havia sido rejeitada. Porém a casa de Judá, ela foi levada para o exílio da Babilônia. A consequência da desobediência ao Senhor Deus gera morte. Se o homem não tem o Espírito, ele volta para o pó da terra, e os ossos não irão reviver. Todavia, se o homem tem o Espírito Santo de Deus, ainda que os ossos fiquem secos, ele irá ser restaurado. Essa profecia é mostrada em Ezequiel no capítulo 37. Então, a profecia nos diz de algo espiritual e de algo literal. O primeiro Adão, ele morreu espiritualmente e depois morreu literalmente na carne. Mas o último Adão, que é Cristo, ele nos ressuscita espiritualmente e depois nos ressuscitará literalmente na carne. E por isso que Jesus é chamado de Filho do Homem. Deus, em Ezequiel, no capítulo 37, está prometendo vida para os que nele creem. Já nos versos 12 ao 14 de Ezequiel, capítulo 37, vai nos dizer o seguinte: portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na sua própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor Deus. Observe que no capítulo 37 de Ezequiel, ele é dividido em duas partes. A primeira parte nos fala a respeito da casa de Israel e da casa de Judá, e que elas estavam como ossos secos, e isso era a consequência do estado espiritual do povo e depois literal na carne do povo. Deus, nessa parte de Ezequiel, promete que irá fazer os ossos reviverem. As duas casas, elas irão ter vida de novo. O Espírito será colocado dentro dos corpos e irá levar eles para a terra de Israel. Porém, logo após essa profecia dos ossos secos, o Senhor pede para Ezequiel unir dois madeiros, que representam a casa de Judá e a casa de Israel, para eles se tornarem um reino e nunca mais se dividirem no futuro. Agora, meus irmãos, vamos entrar no início da profecia do profeta Ezequiel no capítulo 37, porque a gente tem que entender as etapas desta profecia. E o primeiro ponto é a restauração espiritual das duas casas de Israel. E para começarmos isto, vejamos João no capítulo 5, versos 15 ao 19, onde vai nos dizer o seguinte: o homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque
tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Veja que a história nos mostra que Jesus havia curado um homem no sábado e Jesus disse aos judeus que Deus trabalha e ele trabalha também. E isso está fazendo referência aos milênios da criação, pois o descanso só virá no 7º milênio da criação, onde Jesus irá reinar por 1000 anos sobre a terra restaurada. O Senhor Jesus nos diz que ele faz tudo o que o Pai faz, pois tudo que Deus fizer, Jesus também o faz semelhante. Dando continuidade ao João de capítulo 5, versos 20 ao 25, vai nos dizer: porque o Pai ama o Filho, lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. O Senhor Jesus, nessa parte, diz que o Pai o ama e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas que Jesus fez será mostrada, para que eles venham a se maravilhar. Essas maiores obras que Jesus Cristo está falando é a ressurreição dos mortos. Quando Jesus Cristo ele fala que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ao ouvirem viverão, isso fala a respeito da vivificação das 2 casas de Israel, da igreja espiritual, e não fala da ressurreição literal da igreja de Cristo. E como podemos chegar a essa conclusão? Nós podemos chegar a esse entendimento porque o apóstolo Paulo, em Efésios, no capítulo 2, nos fala que nós estávamos mortos em ofensas e em pecados, mas Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Nós estávamos mortos espiritualmente, mas a gente ouviu a voz do Filho de Deus e recebemos a vida porque cremos nele. Mas o Filho de Deus, ele também é chamado de Filho do Homem, pois é a descendência de Adão segundo a carne por parte de Maria, pois ele é aquele que verdadeiramente que profetiza para o Espírito vir sobre os ossos secos. Então a gente vê que Cristo, ele nessa parte está falando sobre o início da profecia de Ezequiel do capítulo 37, onde através dele, que é o Filho do Homem, através de sua voz, ele nos dá vida espiritualmente. E a sua voz é a palavra dele, a restauração, o Evangelho. No capítulo 9 de Lucas, nos versos 58 ao 60, nos diz o seguinte: mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu. Jesus disse: deixa os mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Jesus, nesta parte, podemos ver que ele fala para o homem deixar os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Nessa parte, meus irmãos, a gente tem que entender o seguinte: aparecem 2 grupos de mortos. Os mortos que irão sepultar são aqueles que estão mortos espiritualmente, mas os mortos que irão ser sepultados são os mortos literalmente na carne. Em João, no capítulo 5, verso 28 ao 29, vai nos dizer o seguinte: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que
todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. E em Daniel, no capítulo 12, versículo 2, vai nos dizer: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Em João, no capítulo 5, o Senhor Jesus faz citação de dois profetas. Ele faz a citação do profeta Ezequiel e Daniel, pois o Senhor Jesus diz no verso 28 que os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem e sairão. E isso faz referência a Daniel de capítulo 12, onde fala a respeito da ressurreição da vida e da ressurreição do juízo. E nesta parte, a ressurreição é literalmente na carne. Jesus Cristo, nessa parte, meus irmãos, no versículo 28 e 29, ele está falando a respeito da ressurreição literal da carne. No verso 25 de João capítulo 5, o Senhor Jesus Cristo fala a respeito da ressurreição espiritual, mas no verso 28 e 29, o Senhor fala a respeito de uma ressurreição literal da carne que irá acontecer na sua volta. E também no grande trono branco. Veja que em Ezequiel capítulo 37, o Senhor diz que irá tirar os mortos da sepultura para que eles revivessem. Lá fala sepultura, mas também a palavra sepultura, meus irmãos, ela se refere, dependendo do contexto, ao mundo dos mortos, pois no mundo dos mortos estão as almas das pessoas. E Cristo, quando voltar, ele irá tirar o seu povo do mundo dos mortos, porque as portas do inferno, que numa tradução original é mundo dos mortos, não prevalecerão contra a igreja no dia da ressurreição literal da carne das duas casas de Israel. E essa é a ressurreição da vida. Todavia, depois dos 1000 anos do reinado de Jesus Cristo sobre a terra, irá acontecer a segunda ressurreição, na qual ressuscitará todo mundo para serem julgados no tribunal do grande trono branco. Mas nem todos os que ressuscitarem na segunda ressurreição serão condenados. Haverá pessoas que serão absolvidas no tribunal do grande trono branco e irá entrar na eternidade futura. Só que nessa parte, meus irmãos, vemos que em Ezequiel 37 tem mais de uma camada de revelação, pois o Senhor Jesus, que é o Filho do Homem, fala de uma ressurreição espiritual daqueles que nele crê, pois estavam mortos em ofensas e em pecados. Contudo, Deus deu vida para eles. Porém, Jesus também nos diz de uma ressurreição literal da carne daqueles que têm fé nele, pois aquela questão dos ossos secos fala do estado do homem enquanto está vivo, mas está morto espiritualmente e por isso precisa de vida. E essa profecia também fala do homem enquanto está morto literalmente na carne, e por isso vem o espírito de vida e entra no homem e dá vida para o homem viver. O Senhor Jesus Cristo, ao interpretar Ezequiel capítulo 37, fala de duas etapas de cumprimento da profecia, pois no verso 25 de João, ele fala da ressurreição espiritual daqueles que ouvirem a voz dele, e que essa ressurreição espiritual começou desde aquele tempo em que ele estava aqui na terra, porque ele disse: vem a hora e já chegou, ou seja, chegou a hora da ressurreição espiritual das pessoas. Mas no verso 28 de João capítulo 5, o Senhor Jesus não fala que a ressurreição literal da carne chegou naquele tempo, pois ele sabe que a ressurreição literal só irá acontecer no futuro, e isso é algo que é tremendo demais, meus irmãos. No capítulo 20 de João, nos versos 19 ao 23, vai nos dizer o seguinte: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa,
onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou neles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhos retiverdes, são retidos. Veja que o Senhor Jesus, nessa parte, estava com seus discípulos e disse que, assim como o Pai o enviou, ele também envia os seus discípulos. E o texto diz que, havendo ele dito isto, ele soprou sobre eles e disse a eles: Recebam o Espírito Santo. Irmãos, isso está diretamente ligado com Ezequiel 37. Veja que o Senhor Jesus sabia que o Espírito Santo só ia ser derramado no Pentecostes, mas porque ele soprou e disse para os seus discípulos receber o Espírito Santo? Por que ele falou isso e fez isso? O apóstolo João, ele foi o único que relatou isso em seu evangelho. E ele relatou essa parte da profecia dos ossos secos, e essa parte de soprar e de receber o Espírito nos lembra o que aconteceu com o primeiro Adão. Mas Jesus, a gente pode ver que ele sopra nos seus discípulos para eles se tornarem um novo Adão. E isso está associado à profecia dos ossos secos. Veja que os discípulos receberam o Espírito. E de fato, os discípulos, eles receberam o Espírito ali quando estavam com Jesus. Mas no Pentecostes, eles receberam a plenitude do Espírito. E só com a plenitude o homem fica completo. Em Daniel, no capítulo 12, versículo 13, vai nos dizer o seguinte: Tu, porém, Daniel, segue o teu caminho até ao fim, porque descansará, e ao fim dos dias você irá se levantar para receber a tua herança. O Senhor Jesus, sendo o Filho do homem, ele soprou sobre nós o Espírito vindo dos quatro ventos, pois nós estávamos mortos em ofensas e em pecados. Nós, espiritualmente, estávamos semelhantes a ossos secos, e por causa disso, Jesus nos dá vida e faz a gente viver. E se a gente vier a morrer literalmente na carne, ainda que isso aconteça, Jesus irá nos ressuscitar literalmente na carne no fim dos dias, que é o último dia, como o Senhor Jesus Cristo falou em João de capítulo 6. Mas agora, meus irmãos, vamos para a segunda etapa da profecia dos ossos secos. E essa segunda etapa, ela fala a respeito da restauração da terra de Israel em 1948. E vamos ler Ezequiel do capítulo 37, versos 12 a 14, onde vai nos dizer: Portanto, profetiza e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor Deus. O profeta Ezequiel, no capítulo 37, ele vai falar também a respeito da restauração do povo judeu para ir para a terra de Israel. Embora muitos deles não tenham o Espírito do Senhor e ainda estejam mortos em ofensas e em pecados, pois rejeitam o Filho do Homem, no dia 14 de maio de 1948, Israel proclamou a sua independência. E isso é o renascimento do Estado de Israel. E quando isso ocorreu, eles foram atacados por algumas nações ao redor, por exércitos normais do Egito, Jordânia, Síria, Líbano e Iraque. Porém, o povo judeu voltou para a terra de Israel. E por que isso aconteceu? Eles voltaram para a sua terra porque há profecias
que só serão cumpridas com a restauração da terra de Israel, porque na última semana de Daniel, as duas testemunhas terão que estar em Jerusalém, no poder e no espírito de Moisés e de Elias, para profetizarem o que há de acontecer e acordar o povo de Deus. E o interessante é que as duas testemunhas estão também na profecia dos ossos secos, mas deixarei para falar isso ao longo deste estudo, meus irmãos, porque isso é muito interessante. Agora vamos para o terceiro ponto da profecia, que é a restauração literal das duas casas do Israel segundo o Espírito. É o Israel da nova aliança, que é a igreja. E para começarmos isso, vejamos Ezequiel no capítulo 37, versos 15 ao 22, onde vai nos dizer o seguinte: Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, para Judá e para os filhos de Israel, seus companheiros. Depois, toma outro pedaço de madeira e escreve nele, para José, pedaço de madeira de Efraim, e para toda a casa de Israel, seus companheiros. Ajunta-os um ao outro, e faça deles um só pedaço, para que se tornem apenas um na tua mão. Quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo: Não nos revelarás o que significam estas coisas? Tu lhes dirás: Assim diz o Senhor Deus: Eis que tomarei o pedaço de madeira de José, que esteve na mão de Efraim, e das tribos de Israel, suas companheiras, e o ajuntarei ao pedaço de Judá, e farei deles um só pedaço, e se tornarão apenas um na minha mão. Os pedaços de madeira em que houveres escrito estarão na tua mão perante eles. Dize-lhes, pois: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes e os levarei para a sua própria terra. Farei deles uma só nação na sua terra, nos montes de Israel, e um só rei será rei de todos eles. Nunca mais serão duas nações, nunca mais se dividirão no futuro em dois reinos. Em Ezequiel, meus irmãos, essa profecia ela é muito linda. Veja que o profeta está falando a respeito da restauração também literal das duas casas do Israel, segundo o Espírito, na volta de Jesus. E isso está ligado com a profecia dos ossos secos, meus irmãos. Veja que o profeta Ezequiel, ele pega duas varas de madeira, correto? Correto. Uma vara representa Judá, que são os judeus, e a outra vara representa a casa de Israel, que na revelação do mistério é os gentios. E isso está nos dizendo várias coisas, meus irmãos, pois estas duas varas, representam a cruz do Senhor Jesus. Porque quando Jesus estava na cruz, ele fez a provisão da restauração das duas casas de Israel. Mas as duas casas de Israel só irão ser restauradas literalmente na volta do Senhor Jesus Cristo, pois irá acontecer a ressurreição e a transformação dos corpos. E quando isso ocorrer, haverá uma só nação santa e um só reino, e Cristo é aquele que será o rei deles. Por isso que a profecia dos ossos secos está ligada com a união das duas casas do Israel espiritual. No livro do profeta Jeremias, no capítulo 31, versículo 9, vai nos dizer: Virão com choro e com súplicas, os levarei, guiá-los-ei aos ribeiros de águas, por um caminho reto, em que não tropeçarão, porque sou pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Em Gênesis, no capítulo 49, versos 9 ao 10, nos diz: Judá é leãozinho, da presa subsiste, filho meu, encurva-se e deita-se como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Irmãos, essa profecia da união das varas tem mais camada de revelação profunda a respeito da restauração das duas casas do Israel espiritual. Porque nesta profecia contém promessas da primogenitura
e o cetro para as 12 tribos do Israel segundo o Espírito. Veja que em Jeremias o Senhor diz que Efraim, 10 tribos, é o primogênito dele. Mas em Gênesis 49, o Senhor nos mostra que o cetro é do reino de Judá. Observe que a união das duas varas em Ezequiel 37 nos traz a revelação a respeito disto, porque não somente irá falar a respeito da união de Judá, judeus, e Efraim, gentios, mas lá traz mais ampliação na profecia. O Senhor fala a respeito de uma vara que representa a casa de Judá e os filhos de Israel, seus companheiros, e fala de uma outra vara que representa Efraim e toda a casa de Israel, seus companheiros. Então, o Senhor está falando que essas varas estão apontando para a união das duas casas de Israel. Todavia, olhando numa visão mais profunda de revelação, o Senhor também quer nos falar que só na vara de Judá já está as 12 tribos, porque o Senhor fala que Judá representa o reino. Então, na vara de Judá, que são os judeus, o reino não vai ser só de Judá, todavia será das 12 tribos do Israel espiritual. E o texto continua nos mostrando que na vara de Efraim, que representa a primogenitura, não vai ser só Efraim, os gentios que vão ser o primogênito, mas as 12 tribos do Israel espiritual, que são os primogênitos. Portanto, as duas varas não falam somente da casa de Judá e da casa de Israel, mas fala das 12 tribos na vara de Judá e das 12 tribos na vara de Efraim. E juntos eles serão um reino de sacerdotes primogênitos, que será restaurado literalmente na volta do Rei da Glória, que é o Senhor Jesus Cristo. Porquanto as duas casas do Israel espiritual só irá ser restaurado literalmente na ressurreição dos mortos. Agora, meus irmãos, nos versos 7 ao 14 de Ezequiel capítulo 37, a gente vai ter que ler e vai nos dizer o seguinte: Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: Profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos 4 ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: Os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diga-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Veja que a profecia dos ossos secos está falando também da futura ressurreição da carne das duas casas do Israel espiritual, que é a igreja. Veja que aqueles que morreram do Senhor Jesus Cristo podem estar hoje semelhantes a ossos secos. Não há carne sobre os mesmos, não há mais pele neles, por causa da decomposição do corpo, e estão na sepultura. Mas Deus, por meio de Jesus, que é o Filho do homem, nos ressuscitará. Haverá o ruído, um barulho de ossos se baterão contra ossos, e se ajuntarão, cada osso ao seu osso. Os tendões estarão sobre eles, e crescerão as carnes, e se estenderá a pele sobre eles, e o espírito de vida vindo da parte de Deus irá vir sobre eles. Sairão das sepulturas, ficarão de pé,
e subirão aos ares para encontrar o Senhor Jesus Cristo. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, nos versos 20 ao 23, o apóstolo Paulo ele vai nos dizer o seguinte: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, em sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. O apóstolo Paulo, ele nos diz que Cristo é as primícias dos que dormem, e isso envolve o assunto das 7 festas do Senhor. E diz que a morte veio por Adão, mas a ressurreição veio por Jesus. Pois assim como todos morrem em Adão, assim também os eleitos serão vivificados no Senhor Jesus. Pense bem, de onde o apóstolo Paulo tirou esse conhecimento sobre o primeiro Adão e sobre o último Adão? Ele tirou isso de Ezequiel e de Daniel, meus irmãos, pois esses 2 profetas são tratados como figuras de Cristo em algumas partes. Veja que os 2 são chamados de Filho do Homem, pois o único que pode unir as 2 varas para a ressurreição é o Senhor Jesus Cristo. O único que pode dar vida aos ossos e tirar os mortos da sepultura é o Senhor Jesus. Em 1 Coríntios, no capítulo 15 ainda, versos 42 ao 49, o apóstolo Paulo, com a mente em Ezequiel 37, tendo o livro do profeta Daniel em mente e a história do Gênesis também, e todos os demais profetas, ele vai nos dizer o seguinte: pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Planta-se em fraqueza, ressuscita em poder. Planta-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Porque assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. O apóstolo Paulo, com uma mente iluminada pelas palavras da lei, salmos e profetas, observa-se que o primeiro homem foi feito alma vivente, mas depois que pecou, morreu espiritualmente e depois morreu literalmente na carne. E o que ocorreu quando Adão morreu literalmente na carne? Quando Adão morreu, o espírito dele voltou para o Senhor Deus. E o que aconteceu com o corpo de Adão? O que aconteceu com o corpo de Adão foi que a pele dele começou a se desfazer. A carne também se desfaz, o sangue seca, os tendões se desfaz e os ossos se secam. E isso acontece com os homens. Embora nós venhamos a morrer e isso aconteça com a gente, através de Cristo, os nossos ossos baterão contra ossos e se ajuntarão, cada osso ao seu osso, os tendões estarão sobre eles, e crescerão as carnes, e se estenderá a pele sobre nós, e nós sairemos da sepultura e ressuscitaremos, por causa que o último Adão ressuscitou. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 50 ao 55, o apóstolo Paulo vai nos dizer o seguinte: isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que eu vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O apóstolo Paulo nos diz que a carne e o sangue não herdam o reino de Deus,
Mas é claro que isso é verdade, pois o nosso corpo de carne é corruptível e por isso ele será revestido de glória e será incorruptível. E por isso que a futura ressurreição é a da carne. O apóstolo continua nos dizendo que nem todos dormiremos, ou seja, nem todos os que têm fé em Jesus irão morrer. Haverá pessoas vivas na volta de Cristo, e ele nos diz que transformados seremos todos, tanto os eleitos vivos como os eleitos que morreram no Senhor serão transformados. E Paulo nos cita textos dos profetas, e um deles é Oséias. Em Oséias, no capítulo 13, verso 14, vai nos dizer o seguinte: Eu os resgatarei do poder do inferno, do mundo dos mortos. Eu os resgatarei da morte. Onde está, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua destruição? Meus olhos não veem em mim arrependimento algum. O profeta Oséias está falando, nesta parte, a respeito da ressurreição de Efraim, que são os gentios que têm fé em Jesus. Pois o Senhor diz que os resgatará do poder do mundo dos mortos. Ali está escrito inferno, mas no original é mundo dos mortos, pois lá é onde estão as almas do povo de Deus. E por isso o Senhor promete resgatar eles do poder do mundo dos mortos. E não somente Efraim, que são os gentios que creem em Cristo, mas também Judá, que são os judeus que têm fé em Jesus. Em Apocalipse capítulo 11, verso 11 ao 12, nos diz: Mas depois de 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus penetrou nas duas testemunhas, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo: Subam para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Em Apocalipse capítulo 11, fala a respeito da ressurreição das duas testemunhas do Senhor. E lá aparece a profecia do Vale dos Ossos Secos, pois lá diz que, depois de 3 dias e meio, que representa 3 anos e meio, os 3 anos e meio finais dos 7 anos, após isso, o Senhor irá ressuscitar as duas testemunhas. Veja que o Espírito de vida, vindo da parte de Deus, entrará nas duas testemunhas do Senhor, e elas se colocarão em pé, e isso está ligado diretamente com Ezequiel 37. Sabemos que Deus criou o homem do pó da terra, mas como foi formado o homem? Então, a gente pode ver que primeiro foi formado os ossos secos, e depois foi colocado sobre os ossos os tendões, e após isso estendeu a carne, e após isso estendeu a pele, e colocou o sangue e soprou fôlego no homem. Porém, quando o homem morre, o processo é ao contrário, porque o espírito do homem sai do corpo do homem, o sangue começa a secar, a pele entra em decomposição, os tendões começam a entrar em decomposição, a carne começa a entrar também em decomposição e sobra só os ossos secos, que é a consequência do pecado. E essa ideia está lá em Ezequiel 37, pois Deus mostra o que acontece desde Adão até o final. E aquilo que é mostrado em Ezequiel está acontecendo com as duas casas de Israel. Foi por causa do pecado que eles se tornaram ossos secos. Mas Deus promete ressuscitar as duas casas através do Filho do Homem. Agora vamos para o quarto ponto da profecia dos ossos secos, que é a restauração do Israel segundo a carne de 12 tribos no milênio. Esse capítulo 37 de Ezequiel, meus irmãos, ele é algo muito profundo. Realmente são águas profundas de se nadar. Nós temos que ir crescendo e avançando no pleno conhecimento do Filho de Deus. Veja que isso é algo interessante. O profeta Ezequiel, meus irmãos, no capítulo 37, ele também nos fala a respeito da restauração do Israel segundo a carne de 12 tribos no milênio, pois o Senhor nos diz que trará Israel, o Israel segundo a carne, para a terra de Israel. E há promessas a respeito disto no próprio livro de Ezequiel. No capítulo 36 de Ezequiel, verso 28 ao 36, irá nos dizer:
Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Livrá-los-ei de todas as vossas imundícias. Farei vir o trigo e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que jamais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmos, por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Não é por amor de vós que faço isto, fique bem entendido. Diz o Senhor Deus: envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus: no dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, então farei que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares desertos. Lavrar-se-á a terra deserta, em vez de estar desolada aos olhos de todos os que passam. Disse-á: esta terra desolada ficou como o jardim do Éden. As cidades desertas, desoladas e em ruínas, estão fortificadas e habitadas. Então as nações que tiverem restado ao redor de vós saberão que eu, o Senhor, reedifiquei as cidades destruídas e replantei o que estava abandonado. Eu, o Senhor, o disse e o farei. O Senhor Deus diz que o povo do Israel segundo a carne irá habitar na terra de Israel no milênio. E o Senhor fará isso por amor ao seu santo nome, o qual foi profanado entre as nações. O Senhor fará com que as cidades sejam habitadas e sejam edificados os lugares desertos, e a terra de Israel ficará como o jardim do Éden. E o texto continua nos dizendo que haverá nações restantes que estarão no milênio e saberão que o Senhor reedificou as cidades. E isso está em Zacarias, no capítulo 14, onde diz que nações restarão e entrarão no reinado do Messias sobre a terra. Em Ezequiel, no capítulo 48, versos 30 ao 35, nos diz: são estas as saídas da cidade. Do lado norte, que mede 4.500 côvados, 3 portas, a porta de Ruben, a de Judá e a de Levi, tomando as portas da cidade e os nomes das tribos de Israel. Do lado oriental, 4.500 côvados e 3 portas, a saber, a porta de José, a de Benjamim e a de Dan. Do lado sul, 4.500 côvados e 3 portas, a porta de Simeão, a de Issacar e a de Zebulon. Do lado ocidental, 4.500 côvados e as suas 3 portas, a porta de Gade, a de Asser e a de Naphtali, 18.000 côvados em redor. E o nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está ali. Ezequiel 48 nos fala a respeito da cidade que haverá no milênio, no reinado de Jesus sobre a terra. E lá diz das 12 tribos do Israel segundo a carne restaurados. Também, porque vemos ali a tribo de Ruben, Judá, Levi, José, Benjamim, Dan, Issacar, Zebulon, Gade, Asser e Naphtali. José representa Manassés e Efraim. E isso é algo bem interessante, meus irmãos. No capítulo 12, nos versos 10 ao 14 de Zacarias, irá nos dizer o seguinte: e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramaria o espírito de graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem trespassaram, pranteá-lo como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimon, no vale de Megido. A terra pranteará, a cada família à parte, a família da casa de Davi à parte e as suas mulheres à parte, a família da casa de Natã à parte e suas mulheres à parte, a família da casa de Levi à parte e as suas mulheres à parte, a família dos Simeitas à parte e as suas mulheres à parte, todas as mais famílias, cada família à parte e suas mulheres à parte. Em Zacarias, o Senhor nos diz que derramará o seu espírito sobre os habitantes de Jerusalém. Isso também está ligado com a profecia do Vale dos Ossos Secos, pois o espírito do Senhor virá sobre esses habitantes de Jerusalém. No milênio, as 12 tribos do Israel segundo a carne terá o espírito do Senhor e aprenderão a palavra de Deus. Em Ezequiel, no capítulo 37, versos 23 ao 28, nos diz o seguinte:
nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com qualquer de suas transgressões. Livrá-los-ei de todas as suas apostasias em que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. O meu servo Davi reinará sobre eles. Todos eles terão um só pastor, andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, na qual vossos pais habitaram. Habitarão nela, eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos, para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Farei com eles aliança de paz, será aliança perpétua. Estabelecê-los-ei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles, para sempre. O meu tabernáculo estará com eles. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor que santifico a Israel, quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. Veja que depois da união das duas varas, o texto fala que Davi será pastor. Porém, Davi é uma figura de Cristo. Portanto, Cristo é o pastor. E o texto continua nos falando que o povo do Israel segundo a carne habitará na terra prometida, e seus filhos e os filhos de seus filhos também habitarão lá. O versículo 25 está nos dizendo o que acontecerá com o Israel segundo a carne, pois o Israel espiritual, depois da ressurreição, eles não se casarão e nem se darão em casamento. Veja que Cristo reinará sobre eles. Jesus será príncipe deles eternamente. Jesus será príncipe das duas casas de Israel e será príncipe do Israel segundo a carne no milênio. Meus irmãos, vocês conseguem observar o quão profundo é este capítulo de Ezequiel 37? É algo muito lindo e muito revelador da parte do Senhor. Este foi o estudo. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus Cristo, o Senhor. Amém.